Bíblias nas mãos, ouvidos abertos para ouvir a palavra de Deus. Colossenses capítulo 2. Colossenses, capítulo de número 2. Carta do apóstolo São Paulo. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta eu venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles sejam confortados, vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínio falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. Alegro-me, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Versos 6 e verso 7 eu gostaria de acompanhar junto com os irmãos. Leia comigo 6. Ora, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele, ratificados, edificados, confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graça. Querido Deus e Pai, é sempre um momento muito agradável quando a gente abre a palavra do Senhor e o coração estando aberto para poder ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer, porque esta palavra, Senhor, não é para quem está em casa, não é para quem não conhece o Senhor, é uma palavra para todos nós, que não podemos viver nem andar neste mundo, se não for baseado na Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar o seu lugar. Sempre quando celebramos a Santa Ceia, para mim, é um momento de fazer uma reflexão mais profunda sobre a minha vida, a nossa vida cristã, dentro deste mundo que vivemos, que não tem os princípios de quem anda com Deus. Estou tratando ainda das vistas, está começando ainda a ter algumas dificuldades, mas a cabeça está boa, a mente está legal. É preciso, meus queridos irmãos, nós termos em mente, você vive dentro de um mundo que não está aí, nem aí para Deus. Você vive dentro de uma sociedade egoísta, uma sociedade que só olha para si mesmo, uma sociedade que não tem os valores bíblicos
E nós que temos os valores bíblicos, conhecemos razoavelmente a palavra, você precisa caminhar dentro deste mundo com muita cautela. Muitas pessoas não resistem à vida cristã e à fé cristã porque são influenciadas pelos ouvidos. E você pode esperar de qualquer pessoa que não é crente, que não é cristã, e até de alguns crentes afastados do Evangelho, que se torna inimigo. Você vai ouvir deles críticas, você vai ouvir deles palavras que te joguem para baixo, e vai até tentar te jogar contra lideranças, contra a igreja e contra pastor, dizendo que todo mundo é assim, é assim, é assim. Você precisa ter cuidado. É preciso que a gente tenha cuidado dentro deste mundo. Por quê? Porque os valores deles não são os nossos. Você não pode aceitar de maneira nenhuma pessoas incrédulas tentando te dar conselho sobre a Bíblia. E há pessoas que conhecem a Bíblia razoavelmente, só não praticam nenhuma linha. Portanto, o momento de Santa Ceia é um momento de reflexão que eu me pergunto, como eu estou me comportando dentro deste mundo? Para quem eu estou torcendo neste mundo? Eu preciso ter essa definição dentro de mim. Isso é muito importante que a gente comece a pensar nesta manhã. Um fato que nem sempre sabemos ou reconhecemos é a grandeza daquilo que recebemos de Deus. Algo tão precioso que é o chamado de Deus para fazer parte da sua palavra e, consequentemente, da sua família. Irmãos queridos, santos irmãos, nós fomos chamados por Deus para fazer parte da família dele. Não é esta família que vai perecer com seus pecados, é a família dos salvos, que estarão com o Senhor por toda a eternidade, que estarão de braços abertos diante do Senhor com o Cristo glorificado. É preciso, portanto, que você pare para pensar. O que você tem, o que você recebeu, o que nós recebemos é muito precioso. Não dá para você jogar para o alto, não dá para você ignorar. Eu me assusto muitas vezes com aquilo que Deus tem me dado. Ele me chamou para estar ao lado do seu Filho na glória. E eu sei que eu vou estar lá. Eu tenho certeza absoluta pela palavra e também pelo meu coração, porque eu não criei em Jesus em vão. Eu não aceitei uma bela religião. Eu criei no Cristo que foi morto na cruz para me salvar. E esta é a minha esperança. Um dia nós vamos sair desta vida, todos nós. Não sei quando, nem preciso querer saber, mas eu preciso estar consciente de que eu faço parte desta gloriosa família, a família de Deus, e sendo família de Deus, nós falamos a língua dele. Por isso que uma pessoa cristã, ela não perde o seu tempo com discussões vazias, falando bobagem, discutindo problema. Você é muito mais importante do que isso, irmãos. Eu sei que você tem que conviver dentro desse mundo. Eu sei, eu também convivo com pessoas difíceis, algumas pessoas enjoadas, algumas pessoas maldosas. Eu lido com essas coisas, mas o Senhor nos dá discernimento.
Senhor, me dá discernimento para não deixar as conversas se alongar. Este é o segredo. Você quer, quando você estiver no meio de uma pessoa que está conversando um troço que você não gosta, vou te dar um conselho: não responda nada. Deixa ele falar, você fica só assim, ó. Daqui a pouco ele vai embora. Porque ele está doido que você responda. Ah, pastor, mas eu tenho temperamento. Não, você não tem, você já entregou a Cristo. Tem gente que não, mas eu tenho pai. Meu filho, para com isto. Portanto, quando lemos estas cartas de Paulo, primeiro, é possível ver um pastor preocupado com a vida espiritual e busca motivar a ter uma vida que possa expressar a grandeza do sacrifício de Jesus, nosso Salvador. Isso é muito, muito lindo. Nós devemos buscar a nossa vida, a minha e a sua vida em qualquer lugar, ela precisa expressar a grandeza de Jesus nas suas atitudes, na sua maneira de ser, não aceitar subornos, não aceitar facilidades. Infelizmente, eu tenho vergonha de algumas coisas que eu ouço de pastores que ficam pendurados em órgãos públicos recebendo dinheiro. Eu tenho vergonha. O dia que Deus não puder me sustentar, eu vou trabalhar, que eu sei trabalhar. Não sou aleijado. Sei dirigir caminhão. Se você me der uma carreta, eu entro dentro e vou manobrar e vou sair. Eu sei dirigir caminhão. Minha carteira é D. Eu sei fazer muita coisa. Eu sei capinar. Eu sei arar a terra. Eu sei pescar. Eu não vou depender de pessoas que me roubem a minha consciência de cristão. Isso é uma vergonha para a igreja. Isso é uma vergonha. Paulo aconselha aos seus filhos na fé, os quais ele nem conhecia, diz o texto, mas ele disse: mesmo não conhecendo, eu sei, eu tenho informações de que vocês zelam pela fé, eu tenho certeza. Portanto, eu tenho essa tarefa nesta manhã, meus irmãos queridos, lembrando que eu estou aqui com vocês, estamos juntos nesta. Eu tenho aconselhado e aconselho a você: busque uma vida que glorifique ao seu chamado em Cristo, para ser um homem e uma mulher de Deus. Quarto lugar, como é bom ver esta riqueza de conselhos, este mistério de Deus, que o verso 2 e 3 fala. Muito interessante. Diz ele, para que o coração deles sejam confortados e vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Qual entendimento? Para compreenderem plenamente este mistério de Deus, que é Cristo. Coisa fantástica. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos nele.
E ele aconselha no verso 4, e aqui, mais uma vez eu expresso a minha preocupação também com a igreja. Leia verso 4, assim digo, para que ninguém vos engane. Não tente deixar pessoas que não conhecem a Deus, nem a palavra, nem obedecem, tentar te catequizar ou te mostrar coisas. Tenha cuidado. A maior parte das crianças hoje que estão metidas em drogas é porque foram catequizadas por maus elementos, palavra que eu não gosto, maus elementos, podemos dizer pessoas do mal, que desde cedo começam a disciplinar essas crianças, mostrando que amanhã eles podem ter carro, pode ter moto, pode ter não sei o quê. Eles só não dizem para eles, também você corre o risco de não conseguir fazer 15 anos que você morre. Porque o diabo não ensina ninguém a cair no abismo. O diabo tenta outras coisas. Há muitos crentes que são influenciados. Não, porque um irmãozinho falou comigo, porque uma irmãzinha falou comigo. Você não é criança. Você tem a Bíblia. Não deixe pessoas influenciar, soprar nos seus ouvidos aquilo que não é de Deus. No verso 6 e 7 ele diz uma palavra que eu gostaria ainda de deixar com vocês. Ele diz no verso 6 e 7: ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, o que ele diz, irmãos? Andai nele, proceda como ele, viva como ele, porque nele nós estamos ratificados. O que é ratificar? Ratificar é quando torna o valor daquilo. Quando você pega uma assinatura, está dizendo a autenticidade. Então ele diz que nós estamos nessa, ratificados, edificados, confirmados na fé, tal como foste instruídos. E ele diz aqui, crescendo com casa na praia, crescendo com casa nova, crescendo que não é cauda, é cabeça. A Bíblia não diz isso. O que ela diz? Crescendo o quê? Crescendo na graça. Não tenha ambição naquilo que você não pode. Não ambicione aquilo que você não pode. Porque tem coisas que você não vai poder ter. Porque Deus nos dá um limite. Viva dentro daquele limite que Deus te colocou e viva com alegria. É assim que a vida nos ensina. A vida nos ensina a viver pé no chão. Não, porque eu quero ser, você não tem, você pode até desejar, mas você precisa colocar a sua vida diante de Deus, porque aquilo que é seu, só Ele pode te dar. Aquilo que é seu, só Jesus pode te dar, porque o que não vier dele, vai te fazer mal na sua vida. Tenha cuidado com isto. Isto não quer dizer que você não tenha que estudar, trabalhar e buscar. Isso não quer dizer isto. Este conselho é muito mais amplo, porque no capítulo 3, versos 1 a 4 diz: portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, o que é que ele diz? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E mais aqui nós temos o pensamento aqui, verso 2, leia. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra. Por quê, irmãos? Quando Cristo, que é a vossa vida,
se manifestar. Então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Então você vai com aquela maneira tão carinhosa que você tem, suave. Diz assim: meu irmão, você está morto. Fala com ele aí. Você morreu, fala com ele aí. Agora pergunto para ele ou para ela, digo, ou o velhinho ainda está vivo, ou a velhinha ainda está aí, que chamamos a nossa velha natureza. Isso é sério, né, meu irmão? Hein, meu irmão? Você que parece comigo na cabeça. Isso é sério, né, irmão? Coisa boa você ter uma mulher que morreu. Que morreu, o que eu estou dizendo é que tem a nova natureza de Cristo. Coisa boa para a mulher quando ela tem um marido que morreu e agora tem uma nova natureza em Cristo. Isso é maravilhoso, né? Louvado seja Deus. Isso é coisa gloriosa, irmão, né? Porque a Bíblia diz: se você já morreu, então o que diz a palavra de Deus? Eu tenho que buscar as coisas de lá. Porque aqui não tem. Essa terra aqui está fofa. Pensar nas coisas do alto. Pensar nas coisas de Deus. Porque neste mundo, meus irmãos, não tem nada que vai te oferecer e nem vai te trazer prazer pela vida. Portanto, a promessa para nós seremos manifestados com Ele em glória. Pode ter certeza, nós vamos ser manifestados com Ele em glória. De que maneira, bispo? A Bíblia diz que quando Jesus vier buscar, a Bíblia nos diz assim: quando Jesus vier buscar todos que estão no mundo, não diz isso. A Bíblia diz que Jesus vem buscar a sua igreja, os seus escolhidos. Quais? O bispo, Deus já tem as cartas marcadas? Olha para mim. Não. Quais são os escolhidos? Aqueles que o escolheram como o Senhor da sua vida. Estes são os escolhidos, que vão morar e viver com Ele por toda a eternidade. Então você é um escolhido. Porque eu não gosto, tem gente que fala assim: não, porque se tiver escolhido, onde você estiver vai. Para com isso. Quem te ensinou essa bobagem? Quem te ensinou isto? Para com esse negócio de pensar dessa maneira, porque isso não é verdadeiro. Não é assim. Jesus morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um versículo que me chamou a atenção, e eu termino com este versículo, no capítulo 1 do mesmo livro, verso 27. Depois de falar sobre esse mistério, ele diz no verso 26: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Quais? Leia verso 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre ti. Isto é o que? Cristo em vós.
Cristo em vós. Eu termino dizendo a você: você já imaginou Jesus, que está no nosso meio, contemplando a mim e a você, dizendo: este é meu filho, a minha imagem está gravada nele, estes são os meus filhos, que estão vivendo comigo aqui, passando por algumas lutazinhas neste mundo, né? De vez em quando tem uns trocinhos, tem umas pedrinhas na chuteira da gente, né, irmão? Mas ele disse: mas você é meu filho. Ele disse para você: não vou te dar fardo além das suas forças. Ele não vai deixar. Curvemos a nossa cabeça e nos preparemos para a ceia. Senhor amado, que esta palavra tão importante motive-nos a Ti a servir melhor. Motive, Senhor, a nos posicionar de uma maneira coerente com a Tua palavra, dentro deste mundo que nós vivemos. E eu te peço, ó Pai, não deixe os Teus filhos ficar em momentos desagradáveis, de ouvir conversas, Senhor, que não edificam. Guarda, Senhor, e preserva os Teus filhos. Guarda, Senhor, a dona de casa. Guarda aquela pessoa que sai para o seu trabalho e às vezes trabalha o dia inteiro dentro de um ambiente cheio de coisas erradas, cheio de pessoas mal acostumadas, pessoas que não respeitam ninguém ao seu lado, falando de maneira errada, grosseira. Guarda, Senhor. Protege o coração e a mente dos teus filhos, para que isto não venha feri-los e trazer tristeza. Que a tua palavra esteja cada dia edificada na vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém.